Saudações, salute a tutti. Meu nome é Leonardo de Magalhães, estamos aqui no canal Deus Um Só Há e nós vamos falando aqui de religião, teologia, sociologia da religião, debatendo vários assuntos e dicas de leitura sobre assuntos religiosos. Não sou formado em teologia nem em filosofia, sou escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público, mas estou cercado aqui de livros, estou numa biblioteca, então estou cercado de livros e estou dando dica de leitura então para quem se interessa por assuntos de religião. Eu tenho a minha fé, mas este canal não pretende ser um canal de pregação ou apologética, defender nenhuma crença, fé ou denominação ou seita, nada, é discussão sobre livros, dicas de leitura com esse tema específico. Eu tenho um outro canal em que eu falo de literatura no geral, literatura brasileira, estrangeira e tal, como crítica literária, resenha de livros, e o tema filosofia, religião, sendo mais específico, então eu criei esse canal mais específico para pessoas que têm interesse nesse assunto, pessoas que tenham fé ou não, mas pessoas sérias que queiram discutir, sem preconceitos, a questão da religião. Então nós estamos lendo esse livro, belíssimo livro, que é a História e Religião, História e Teologia, da Karen Armstrong, que foi freira católica e agora estuda as religiões, principalmente os monoteísmos. Então tem este livro que ela vai falar da história do judaísmo, do cristianismo, do islamismo. Tem um que ela vai falar, em nome de Deus, que vai falar do fundamentalismo que surge, fundamentalismo que tem na igreja cristã e na igreja e no mundo islâmico, Então a gente acha que tem esse fundamentalismo só no Islã, e o fundamentalismo cristão, e o fundamentalismo judaico também tem, Então, nós já abordamos em alguns vídeos anteriores o capítulo 1 e 2, que é a questão do judaísmo, a Torá, a Tanar, etc. E paramos falando de Yeshua ben Yosef, Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus o Messias, Esse nome Jesus é mais grego e latim, Yeshua é o nome hebraico, Lembrar que existem vários trechos da Bíblia, que a gente chama de Novo Testamento ou Nova Aliança, em grego, koiné, e aramaico, Tem vários textos em aramaico, Então, essa é a discussão de como o cristianismo surgiu, Lembrar que quando Jesus estava aqui, ele falou que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Basta ir São Mateus 15, O Evangelho de Mateus 15, você vai ver que Jesus não veio exatamente fundar uma religião, Diferente de outros fundadores, igual Moisés, igual Mohammed, o profeta Mohammed, realmente são legisladores, eles criaram civilizações, Jesus veio fazer uma reforma, podemos dizer assim, no judaísmo, Mas depois o cristianismo se impôs e falou, não, o judaísmo é uma coisa ultrapassada, antiquada, e agora o negócio é o cristianismo, Mas a gente vai ver que tem uma transição, ela vai discutir aqui nos capítulos, essa construção dos cristianismos, a cristandade, Então, de início, existia a ideia de Jesus Messias, o Messias aguardado pelos judeus, esse rabi, esse professor, e aí aconteceu a divinização de Jesus, ou seja, o Messias, pelos cristãos, foi tornado como uma parte da divindade, uma divindade encarnada, que seria o próprio Deus encarnado, uma coisa assim. Então ela vai mostrar essas graduações da fé, Então, de início, tinha os nazarenos, que são esses judeus cristãos, ou seja, os judeus, as práticas eram judaicas, guardavam as festas judaicas, Jesus seguia as festas judaicas, Jesus fazia as orações judaicas. Então, Jesus era um judeu, E Yeshua ben Yosef era um judeu, E toda a crítica que ele fazia é justamente ao construto sistemático de leis, legislações dos fariseus, saduceus, escribas, E tinha também os zelotes e os essênios, que é outros grupos, são os vários grupos que existiam nessa época de Jesus, Então o pessoal estava muito preocupado com a lei, e aí ficavam sobrecarregando as pessoas com essas leis, esses mandatos, 613 mandamentos, tal, etc. Mas esses nazarenos e depois ebionitas, também tem esse termo ebionitas, são esses judeus que mantêm as práticas judaicas, judeus cristãos que mantêm a prática judaica. Então ainda não era aquele predomínio de gentio, mas a gente já viu lá em Atos, e já tinha essas confusões lá, circuncisão ou não, tem que seguir festa judaica ou não, lei judaica ou não. Hoje no cristianismo tem muito judaizante, que é justamente o pessoal que, sendo cristão, adota práticas judaicas, Então aí tem essa discussão
Tem também o judaísmo messiânico que volta a esse período e fala que esses nazarenos, o judaísmo messiânico seria uma continuação desses nazarenos, né? Eu vou gravar depois um vídeo só sobre o judaísmo messiânico, então, né? Estamos aqui lá nos primeiros séculos, né? Primeiros 200 anos depois de Jesus, o Messias. E aí, houve uma separação, né? Porque como Paulo, o apóstolo Paulo, que era lá um grande erudito judeu, né? Um grande erudito judeu, que perseguia os cristãos, depois ele mudou de lado, né? Ele teve uma conversão no caminho de Damasco, viu a figura de Jesus falando, por que me persegues? Aí Paulo percebeu que estava perseguindo Jesus, ele mudou de lado e passou a ser um pregador do cristianismo. E aí sim, seria o cristianismo, né? Então seria uma outra fase do cristianismo, que é ele expandindo ali para as colônias dos gregos, romanas, no Mediterrâneo. Principalmente onde é a Turquia hoje, né? Então aquelas cartas lá, Colossenses, Tessalonicenses, Romanos, né? Gálatas, Efésios, então tem essas cartas todas do Paulo. E aí tinha grupos de judeus que não seguiam Paulo. Então para esses grupos de ebionitas, o Paulo era até suspeito, né? O Paulo era um herege. Porque o Paulo, por exemplo, não pregava a circuncisão. E esses cristãos judeus cristãos, queriam manter as práticas judaicas, mas aceitando o Messias. É diferente. Paulo e outros, né, Roma em diante, ainda era perseguido, né? Ainda não tinha o Constantino. Esses gentios não adotam mais práticas judaicas. Então estava ali no meio do mitraísmo, no meio do gnosticismo, né? Várias correntes cristãs, então não eram com a coisa unida. A questão da trindade não era definida ainda, né? As três figuras da trindade, não, né? Porque lembrar que no judaísmo, no islamismo, Deus é um e único, né? Então não tem separação, não tem pessoa. A diferença para o cristianismo é essa, ou seja, que Deus no cristianismo tem a ideia de ser Pai, Filho e Espírito Santo. E aí é aquela questão, batizavam em nome de Jesus, depois batizavam também na Trindade, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas foram as diferenças até chegar ao Constantino. O que o Constantino fez? Ele viu um símbolo da cruz e falou, com esse sinal vencerás. Aí ele venceu a batalha. E aí o Constantino falou, então vamos agora oficializar, né? Oficializou, então, ele teve o concílio, etc. Né? Lembrar que até essa época o símbolo do cristianismo era o peixe. Se você for nas catacumbas de Roma, você vai ver lá um monte de inscrição com o peixe, né? Alguns detalhes históricos, né? Então a cruz passou a ser adotada, a cruz virou um amuleto, né? Então a gente conhece toda a história da cruz e tal. E aí ele vai a Karen vai contar como é que foi essa gradação aceita no Império Romano, né? Passou a ser, ou seja, venceu o mitraísmo, passou a perseguir os grupos gnósticos, né? Por isso os gnósticos enterraram os papiros, agora Nag Hammadi é que a gente encontrou nessa época, no século XX. Então os gnósticos foram varridos, depois vai voltar lá na Idade Média, né, os cátars, os abigêncios, né, tal. Mas aí o cristianismo se tornou então a religião. Os concílios vão definir o cânone bíblico, né, quais são os livros que são canônicos, quais são apócrifos, quais são suspeitos. Várias bíblias diferentes, você pode ter bíblias lá no Oriente, né, nas ortodoxas. Essa ideia de ortodoxo e romano só se concretizou lá no século XI, que aí tem o cisma do Oriente, 1054, que aí ficou um lado, né, mais ortodoxo e um lado mais católico romano. Né? Só que aí a grande diferença aí, além da questão política, né, porque os ortodoxos não aceitavam a liderança do papado em Roma, então tinham vários líderes ali, né, os patriarcas de cada região, Constantinopla, etc. Né? Então, a questão também da trindade, porque aí várias heresias da época é justamente em relação a quem é Cristo. Cristo é humano, Cristo é divino, Cristo é divino e humano, né? Cristo, o Messias é Deus encarnado. Então, essas discussões da trindade era motivo de concílio. Então foram vários concílios. O que é o Espírito Santo? É uma pessoa, o Espírito Santo é a força de Deus. Então. Todas essas discussões estão, né? E aí a grande diferença do ortodoxo para o cristão católico seria a questão de quem gera o Espírito Santo. Né? Aí tem lá do filioque, que tem na cláusula romana, em que o pai e o filho, né, o filho juntos geram o Espírito Santo. Enquanto para o ortodoxo, o pai gera o filho e o Espírito Santo. Então é um exemplo que vai discutir aqui no capítulo da Trindade. Né? E aí então agora, isso é aí depois vai acontecer o seguinte, vai ter aquela cisma lá de Avignon em Roma, né? Na época lá vai ter as Inquisições, as Cruzadas, Francisco de Assis, e até Lutero e Calvino. Lutero e Calvino vai ter o quê? A Reforma Protestante, aí já outros capítulos, né?
que aí ela vai explicar essa questão das reformas, né? Ou seja, passou a ter... aí é coisa para o vídeo 2, né? Que aí a gente contou aqui até mais ou menos o século XVI. Então, Lutero e Calvino e outros farão a reforma, né? Que poderia ter sido feita com Francisco de Assis, né? Se tivessem ouvido Francisco de Assis lá no século XIII, né? Então, mais algumas dicas, depois eu vou fazer um vídeo das dicas especificamente, mas vou prometer aqui então uma parte 2 sobre o cristianismo, que aí nós vamos falar depois da divisão do cristianismo da reforma em diante, né? Aí vai somar o reforma, os históricos, aí depois vai ter o reavivamento, vai ter os pentecostais, os neopentecostais, que é a fase que nós estamos, né? As 3 ondas do pentecostalismo, dispensacionalismo, os milenarismos, pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, para o próximo vídeo, né? Nós vamos discutir calvinismo, armínio, né, e tal, vou discutir isso lá para o próximo vídeo, ok? Dicas de leitura, então, sempre estou falando essas dicas de leitura e vou fazer um vídeo só sobre as dicas de leitura, é a imagem de Jesus, de Rabino, de Messias, né, de Deus encarnado e tal, ao longo da história. Então aqui a verdadeira iconografia vai mostrar as várias imagens de Jesus, né, belas imagens de Jesus. Então o livro todo é recheado demais, é obra de arte, né, depois eu vou fazer um vídeo só sobre esse livro, vou mostrar as imagens, aguardem. Que é a imagem que as pessoas acham que a imagem de Cristo é a única e que foi dada pronta. Não, é uma construção histórica como toda religião, né? Não estou falando de fé, né? Não estamos debatendo, esse canal não é ficar debatendo fé, é para mostrar livros e mostrar as várias correntes religiosas, né? A pessoa crê, é individual, é uma questão íntima, né? A sua relação com a divindade, com Deus único, com a Trindade, é uma relação pessoal. Eu não tenho nada a ver com essas questões de fé, né? Mas a discussão é séria no sentido de que ele vai mostrar a evolução dessas imagens de Jesus a partir das apreensões que nós temos de Jesus, né? Nós cremos que Jesus é isso, fazemos certas iconografias, né? E também você pode discutir se é para fazer imagem de Jesus, de Deus, etc, né? Porque a Bíblia fala não fazer imagens, esculturas, né? Então, inclusive os judeus, os islâmicos não seguem, né, nenhum tipo de padrão de imagem, né? Eles não fazem. Você pode ver que o Islã usa muito caligrafia, né? Imagens geométricas e tal, não usa imagem. Então, Mohammed, né? O profeta Mohammed, eles não mostram, né? Para justamente não ter adoração do profeta. Então, a questão pode ser discutida, né? Sobre a questão de Jesus e Javé, Jeová e Jesus, se é a mesma pessoa ou não, se são pessoas da Trindade, nós temos aqui uma leitura não muito teológica, mas de crítica literária, que é o Harold Bloom. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre o Harold Bloom, o autor do Cânone Ocidental, fez traduções também de textos bíblicos, né? Então conhece muito Gênios, né? A obra fantástica que ele faz dos grandes escritores da humanidade, especialista em William Shakespeare. Então, o Harold Bloom vai discutir aqui os personagens da Bíblia, né? O Jesus em relação ao Javé do Antigo Testamento, a possibilidade se há um Jesus histórico, ou se Jesus é apenas um construto dos evangelhos, se há o mesmo Jesus nos evangelhos. Os sinóticos e o evangelho de João, né, têm contradições, então, né, é o mesmo personagem, então ele vai discutir. É uma coisa assim meio que de literária. Se você quer mais teologia e história, recomendo a Karen Armstrong, né? Então leia a Karen Armstrong, que tem debate histórico, mas também teológico, né? Aqui eu acho mais para crítica literária, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso aqui, tá? Mais sobre a questão de Deus, né? Ou seja, a ideia humana que nós temos de Deus, que de repente a gente fica pensando em Deus muito humano, mas tem que pensar que Deus não é humano, né? Então, ele vai debater o Reza Aslam, que é de origem muçulmana, né? Ele é iraniano, mas também foi cristão e voltou a ser islâmico. Então ele conhece as duas religiões e vai discutir isso, né? O Islã, por exemplo, não tem representação de Alá, né? Alá não tem representação. Então essa ideia de Jesus é o profeta, né? Muito reconhecido, um homem santo, mas não tem essa ideia de que Jesus é Deus, né? Essa encarnação não existe no Islã. E aí ele fala assim, olha, o cristianismo fez sucesso porque o cristianismo tem essa ideia de Deus se humanizando, ou seja, Deus se fez homem e habitou entre nós. Essa é a diferença do cristianismo, né? Então a Karen Armstrong está o tempo todo falando, olha, o Deus do judaísmo e do islamismo é o Deus um e único. O Deus cristão, ele já é um Deus humano, é um Deus humanizado, né? E aí que ele vai explicar aqui. Ele também escreveu aqui aquele do Zelota, né? Que é um dos grupos que tinha na época de Cristo, lá os Zelotas, os essênios, né? E os escribas, saduceus, fariseus, etc., né? Que depois viraram os rabinos, né? O judaísmo rabínico, a gente já viu no outro vídeo aí, né? Então aguardem, né? Depois vou fazer um vídeo só sobre essas dicas, né? E
só sobre essas dicas. E, obviamente, né, vamos fazer a parte 2 do cristianismo, mas nos próximos capítulos, e o Islã, né? Então, aguardem que nós vamos chegar também na questão do Islã, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.